Sob a proteção de Deus, estando presentes conselheiro Fernando Guimarães, os auditores Jaime Lichinski e Ivens Linhares, e o procurador junto a esse tribunal designado para a sessão, Dr. Gabriel, declara aberta às 14 horas, horário regimental, a 26ª sessão ordinária desta primeira Câmara do Tribunal. Ausente por motivo de férias o conselheiro Ivan Bonilha, que passa a integrar esse colegiado na nova composição das câmaras aprovada na sessão extraordinária de número 1 de 2013, de 22 de julho de 2013, ficando convocado o auditor Jaime Lichinski para a composição do quórum. Submeto à apreciação do colegiado a homologação da ata número 25 da sessão ordinária do dia 16 de julho de 2013. Está homologada. Comunico o sobrestamento do processo de aposentadoria 34.2057/03 na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal e concedo a oportunidade aos demais membros do colegiado para as comunicações previstas no inciso 2 do artigo 464 do Regimento Interno e para a inclusão em pauta dos processos de que trata o parágrafo 4º do artigo 429 do Regimento Interno. As palavras, senhor presidente. Com a palavra, conselheiro Fernando. Senhor presidente, para solicitar autorização para inclusão em mesa de duas certidões liberatórias, processos 372.513, município de Guairaçá, e 294.806, ambos de 2013, esse último do município de Londrina. Certidão liberatória. Com a palavra, doutor Ivens. Senhor presidente, inicialmente para solicitar a inclusão na pauta do processo 440423, é uma certidão liberatória, e comunicar o sobrestamento de 27 processos, sendo eles 21 em virtude da rediscussão do Acórdão 638/08, é uma admissão municipal pendente do registro de outras, uma admissão estadual também pendente do registro de outras admissões estaduais, 2 revisões de proventos pendentes do registro da aposentadoria do servidor e 2 aposentadorias em que está pendente o registro da admissão do servidor. Então, ao todo, 27 sobrestamentos pelos motivos declinados. Muito obrigado. Agradeço. Com a palavra, o doutor Cláudio Canha. Senhor presidente, para comunicar que deferiu o sobrestamento do ato de inativação 63797411, em função de uniformização de jurisprudência acerca de patologias psiquiátricas, do processo de pensão 41.129.12, tendo em vista que o processo de aposentadoria ainda encontra-se em trâmite, do processo 54.12.57.12, ato de inativação, tendo em vista que o processo que julgou, que negou o registro de admissão da interessada, está pendente de decisão em sede de pedido de rescisão. E ainda, em função da revisão do Acórdão 1638/2008, o sobrestamento dos seguintes atos de inativação na Diretoria de Controle de Atos Pessoal: 35087011, 20339711, 68688611, 35378013, 37266113, 41602213, 29245411, 91474111, 12808912, 36329813, 38464313, 39155013, 52915012, 55499912, 14108512, 58028011, 44154013 e 73105911. Passo a relatar os processos constantes da minha pauta de julgamento, iniciando pelo processo 23829008. Trata os autos de prestação de contas do Consórcio Municipal de Saúde de Guarapuava, relativos ao exercício 2007. A DCM considerou que as contas não apresentam restrições, sendo possível julgamento no sentido da regularidade.
O Ministério Público, junto a esse Tribunal de Contas, corroborou o opinativo técnico. E, nesse sentido, também ao voto do relator pela regularidade das contas. Está em discussão. Em votação, aprovado. Processo 12.32.3309. Trata-se de prestação de contas anual do Poder Executivo do município de Rio Bom, referente ao exercício financeiro de 2008, a qual já restou analisada por essa Corte, por meio do acordo do parecer prévio 175/13 da Primeira Câmara, que houve por bem emitir parecer prévio pela regularidade das contas com ressalva. Ocorre que na emenda do referido julgado constou equivocadamente o ano de 2011 como ano do exercício, e não 2008, data correta a que se referem as contas. Presente na referida decisão o erro material, impõe sua correção, a fim de que conste o ano correto e que se referem às contas, Assim, voto nos termos do parágrafo único do artigo 471 do Regimento Interno, pela retificação do acordo do parecer prévio 175/13 da Primeira Câmara, excluindo-se a referência a 2011, opondo-se o ano de 2008. Está em discussão, em votação, aprovado. Processo 68.8920/12, trata-se de tomada de conta especial formulada pela Fundação Araucária, na qualidade de concedente dos recursos, em razão da ausência de prestação de contas dos valores repassados à Organização Ecológica e Cultural de Missal. A Diretoria de Análise e Transferências esclareceu que, diante da ausência de prestação de contas pela entidade tomadora dos recursos, foi instaurada por esse tribunal o processo de tomada de contas extraordinária 720430/11, tornando inócua a proposta da Fundação Araucária, visto que essa Corte já adotou as providências cabíveis. No entanto, opinou a unidade técnica pelo apensamento do presente a referida tomada de contas, considerando que os documentos acostados eventualmente poderiam subsidiar a sua análise. Por sua vez, o Ministério Público opinou pelo encerramento dos autos, recomendando remessa de cópia da peça número 3 aos autos de tomada de contas extraordinária, para que os documentos, por ora anexados, possam subsidiar a análise das contas daquele expediente. Apesar de serem conclusivamente diferentes, ambos opinativos, técnico e ministerial, são uníssonos em afirmar que a presente tomada de contas especial se afigura inócua, em razão da existência de tomada de contas extraordinária já instaurada no âmbito dessa Corte. Em assim sendo, se afigura razoável o encerramento do presente, atentando-se que eventuais documentos que instruem o feito podem se consubstanciar úteis quando da análise da tomada de conta extraordinária, razão porque o presente deve ser anexo àqueles autos. Destarte, voto pelo encerramento do presente processo e sua anexação à tomada de conta extraordinária, autuada sob o número 720430/11. É o relatório e voto, está em discussão, em votação, aprovado. Processo número 62.5580/06. Trata-se de admissão de pessoal complementar por meio de teste seletivo, aberto pelo edital 43/06, efetuado pela Universidade Estadual de Londrina para o preenchimento das funções temporárias de docentes. A Diretoria de Contas Estaduais esclarece que os processos iniciais foram julgados legais pelo Acórdão 304307, de 30/10 de 2007, e Acórdão 1317/10, de 27 de abril de 2010. Afirmou ainda que a documentação se encontra de acordo com a Instrução Normativa 08 de 2006 e que as admissões efetuadas observaram os limites da Lei Complementar número 101/00, o prazo de validade do teste seletivo e a ordem de classificação. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal opinou pela negativa de registro dos atos de admissão, arguindo que o simples argumento de inércia do Governo do Estado em proceder à criação dos cargos e ou autorizar a realização de concurso público de modo a dar continuidade à prestação do serviço público não justifica a legalidade e registro do processo de admissão. O Ministério Público acompanhou os termos da instrução pela negativa de registro. Com relação à matéria, a orientação dominante nesta casa entende que a persistência na realização de contratações temporárias se impõe aos reitores como forma de evitar a descontinuidade na prestação do ensino superior, o que se apresentaria mais gravoso à sociedade. Ademais, desbordaria da razoabilidade
a penar o reitor pela não abertura de concurso público quando não tem o mesmo competência para autorizá-lo. A situação que se apresenta motivou determinação dessa Corte, que determinou, em expediente semelhante ao Acordo 1530/11 do Tribunal Pleno, o, aspas, monitoramento das medidas adotadas pelo Governo do Estado com vistas à regularização da situação dos professores com contratos temporários mantidos junto às instituições estaduais de ensino superior, fecha aspas, o que vem, de fato, sendo realizado por técnicos da 7ª Inspetoria de Controle Externo. Destarte, em vista da orientação jurisprudencial adotada por essa Corte, divirjo da unidade técnica e do opinativo ministerial e voto pela concessão do registro dos atos e admissão que compõem os autos em apreço. Está em discussão? Com a palavra, doutor Gabriel. Pedi a palavra apenas para destacar um aspecto da instrução da unidade técnica que muito bem salientou, o impedimento de recontratar as pessoas em menos de 24 meses. Neste caso, nós tivemos 2 professores que foram recontratados, com a diferença de contrato inicial era de 20 horas e no subsequente passou a ser de 40 horas. Entendo realmente que nós estamos a tratar de admissões de 2006, não tem sentido se negar registro, até porque o contrato já se exauriu. Mas, no mínimo, um alerta para que a universidade observe a vedação de recontratação num período inferior a 24 meses, que inclusive é uma determinação da Constituição Estadual, deva ser observado. Entendo como razoável a sugestão de Vossa Excelência e acolho no meu voto. Está em discussão? Em votação? Está aprovado. Processo número 350.299/10, trata-se de admissão complementar de pessoal por meio de teste seletivo aberto pelo edital 379/08, efetuado pela Universidade Estadual de Londrina, para o preenchimento das funções temporárias e docentes. O presente processo é semelhante ao anterior, com pareceres da DICAP e Ministério Público de Contas, contrários ao registro dos atos e com informação favorável da Diretoria de Contas Estaduais quanto à conformidade com a Instrução Normativa 8 de 2006, observância aos limites da Lei Complementar 101 e prazo de validade do teste seletivo e a ordem de classificação. No mesmo sentido do processo precedente, voto, mantendo coerência com os demais julgados dessa Corte, pela concessão do registro dos atos de admissão que compõem os autos em apreço. É o relatório e voto. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Processo 338814/12, trata-se de relatório decorrente de auditoria social para avaliar a gestão do transporte escolar do município de Barra do Jacaré, nos exercícios 2011 e 2012, no âmbito do PAF Social. Após a concessão do contraditório, a equipe de auditoria reafirmou os diversos problemas que comprometem a prestação do serviço de transporte escolar no município, destacando 1. Descumprimento dos horários previstos e atraso na chegada à escola. 2. Falta ou inadequação de identificação dos veículos. 3. Presença de caronas e a superlotação nos veículos de transporte escolar. E 4. Inoperância dos tacógrafos. Diante das impropriedades verificadas, o presente relatório recomendou à municipalidade diversas providências, tais como fiscalização e acompanhamento do cumprimento dos horários, de forma a garantir a pontualidade da chegada do aluno à escola, garantia do funcionamento do tacógrafo, que funciona como registrador de velocidade e pode auxiliar no acompanhamento dos trajetos, a adoção dos procedimentos necessários à correta identificação dos veículos as condições determinadas pelo Código Brasileiro de Trânsito, respeitando as cores de contraste estabelecidas pela legislação, cumprimento da exigência de identificação de escolar e todos os veículos que realizam o transporte escolar, conforme o artigo 136 do Código de Trânsito Brasileiro. Avaliação da adoção de medidas de controle, como a implementação e conferência de identificação ou carteirinha para alunos cadastrados, implementação de medidas efetivas de fiscalização, contemplando diferentes datas e rotas a serem verificadas. Por fim, sugeriu à equipe técnica que essa Corte determine ao município que elabore, no prazo de 60 dias, plano de ação contemplando o cronograma de adoção das medidas necessárias à execução das recomendações prolatadas
pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, com indicação dos responsáveis pela implementação dessas medidas. O Ministério Público, junto a esta Corte, opinou pela aprovação do relatório de auditoria social, opinando pela adoção das medidas sugeridas. Assim, considerando a análise dos técnicos responsáveis pela auditoria realizada e a manifestação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, voto pela aprovação do relatório apresentando e adoção das providências nele sugeridas, bem como determina a instauração de monitoramento do cumprimento desta decisão, na forma prevista no artigo 267.3 do Regimento Interno, e pelo encaminhamento de cópia do relatório desta decisão às entidades mencionadas no item 13.3 do citado relatório. É o relatório e voto. Para discutir, doutor Gabriel. Na verdade, não é bem para discutir, mas eu gostaria de parabenizar esta Corte pelo teor desse relatório de auditoria, pela importância e pelo significado que esse relatório traz, embora esteja circunscrito aqui ao município de Barras do Jacaré. Mas ele pode, sem sombra de dúvida, suas conclusões são aplicáveis, se não aos 399 municípios, eu diria que talvez a 380. Né? Nós estamos muito perto de ter a integralidade dos municípios do Paraná nas mesmas situações aqui versadas. E fico feliz que também esta auditoria social, que foi realizada por alunos da Universidade Paranaense, bem perceberam a necessidade da observância do Código de Trânsito Brasileiro, uma necessidade esta que sequer a Secretaria de Estado da Educação percebeu até hoje. Porque até este momento, embora as resoluções que tratem do transporte escolar refiram-se à obrigatoriedade de observância das normas de trânsito segundo os veículos, e aí a norma é bastante aberta, porque eu posso ter transporte em ônibus, em barco, em outros meios, tá? Mas a necessidade de regularização desses veículos, e segundo o Código de Trânsito, eu preciso ter veículos adaptados, não apenas adaptados para o transporte de pessoas especiais, com necessidades especiais, mas também preciso ter cinto de segurança, preciso ter uma série de equipamentos de segurança que a maioria dos veículos do nosso estado que fazem transporte escolar não contemplam, inclusive pela idade. Muitos deles já estão beirando 20, 30 anos de idade. Né? Então, é uma necessidade realmente de que os municípios adotem essas providências. Eu gostaria que essas recomendações que são feitas ao município fossem também comunicadas à Secretaria de Estado de Educação, para que se adotasse de maneira geral no programa, não apenas em relação ao município de Barra do Jacaré. Porque é uma necessidade essencial de que se afira as condições e se passe a exigir o laudo de vistoria do DETRAN, que é um documento que já vem, cuja exigência já vem desde a edição do Código de Trânsito Brasileiro e até hoje não foi implementada como regra pela Secretaria de Estado de Educação. Então, o departamento que trata do transporte escolar precisa estar atento para isso e fazer a adequada fiscalização. Porque as notícias que nós temos já de vários anos, 3, 4 anos, vêm se repetindo na imprensa, em muitos casos essas crianças estão sendo transportadas em situação que nem gado se transporta, né? Com menos condições de segurança do que se concede o transporte de animais. Então é preciso se atentar a isso, e é preciso que essa Corte passe a olhar as condições do transporte escolar, as condições de eficiência desse transporte escolar, não apenas a partir de uma planilha de alunos transportados, mas a partir da efetiva condições de que esses veículos estão transportando essas crianças. Portanto, essa auditoria ela tem um significado especial nesse sentido, porque ela traz um panorama de um município, mas que pode ser repetido, replicado em todos os municípios, na grande maioria dos municípios do estado do Paraná, e nós veremos que as situações são as mesmas. Portanto, urge que esta casa inste a Secretaria de Estado de Educação para que elas adote medidas adequadas. Não basta criar, como se criou já há 2 anos atrás,
um mecanismo de declaratório, de controle de situação que não serve para coisa nenhuma. Nós temos lá, desenvolvido pela Secretaria de Estado de Educação, os relatórios com base um pouco mais na linha do que essa corte faz nos seus controles, com declarações do gestor quanto a determinados paradigmas, mas não se afere, de fato, o que está acontecendo. Basta que o gestor anote qual é a rota, qual é a quilometragem e quantos alunos são transportados sem aferir a qualidade. Então, é preciso que esse mecanismo desenvolvido pela Secretaria de Estado seja, de fato, adequado e um instrumento de controle, né? Então, nesse sentido, que eu peço que seja encaminhado esse relatório à Secretaria de Estado com determinação para que ela adote providências de maneira genérica. Continua a discussão. Com a palavra, doutor Fernando. Senhor presidente, na verdade, só para confirmar um dado que o doutor Gabriel presumiu com razão, acho que foram, se não me falha a memória, foram 4 auditorias sociais na área do transporte escolar, em regiões diferenciadas do Paraná, e todos com os mesmos problemas, né? Então, eu acredito que a medida seja até saudável. Acho que no monitoramento que Vossa Excelência determinou, pode encaminhar também a Inspetoria de Controle Externo da Secretaria de Educação, a Diretoria de Análise de Transferência, para conhecimento dos principais problemas. Acho que é até saudável isso. Está em votação. Aprovado. Processo número 20.7678/11. Trata os autos de prestação de contas do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Terra Rica, relativas ao exercício 2010. A Diretoria de Contas Municipais concluiu que as contas não apresentam restrições, sendo possível o julgamento no sentido da regularidade. Apesar disso, apontou a necessidade de recomendação em relação ao modelo de relatório de controle interno. Diverso é o entendimento do Ministério Público, que após considerar que a ausência nos quadros da entidade de um profissional habilitado a assumir a responsabilidade técnica em razão da tipicidade da atividade exercida pela autarquia, caracteriza infração à norma legal e que inexistem parâmetros para aferição da efetividade no exercício da arrecadação das taxas que lhes são devidas. Propugnou, então, pela irregularidade das contas. A questão, ora apontada pelo órgão ministerial, foi abordada na última sessão dessa primeira Câmara, inclusive com a participação do nobre procurador, doutor Gabriel, que emitiu suas ponderações acerca do tema. Naquela ocasião, nós discutimos o tratamento de água da cidade de Jardim Olinda. No entanto, tal como defendido na aludida sessão, a ausência de profissionais habilitados nos quadros da entidade interessada, como bem acentuou a Diretoria de Contas Municipais, não constou no rol de verificação estabelecido na análise da prestação de contas de 2010, estatuídos pela Instrução de Serviço 26 de 2011. Ademais, os poucos julgados dessa Corte que enfrentaram a matéria não erigiram a impropriedade propalada pelo órgão ministerial como irregularidade hábil à restrição das contas do ente. Cite-se como exemplos acórdão 663/11, 2.986/12, 2.706/12, todos da primeira Câmara. Frise que, após o enfrentamento da matéria na última sessão, deliberou-se pela regularidade da prestação de contas nos termos do acórdão 2.589/13. Diante do exposto, como ressoa da instrução da unidade técnica, a presente prestação de contas encontra-se em consonância com o ordenamento jurídico e a normativa interna dessa Casa. Assim, voto pela regularidade das contas, recomendando ao Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Terra Rica que adote mecanismos mais eficientes de atuação do controle interno. É o relatório e voto. Com a palavra, o doutor Gabriel. Senhor presidente, pedi a palavra em razão de algumas situações bem específicas deste município que não são exatamente iguais às de Jardim Olinda, embora o parecer do Ministério Público possa dar a entender essa situação, porque o resultado é o mesmo. Mas eu trago aqui o primeiro exame da DCM, a instrução 20.064/2011. Entre os outros aspectos legais está
a verificação de ausência de encaminhamento do sistema SIM, atos de pessoal. Nada constatado. Melhor seria ter se anotado aqui, nada verificado. Restrição, responsável do controle interno é cargo em comissão. Informação, nada constatado. Da melhor maneira, de igual forma, melhor seria ter neste item se aposto não verificado. Portanto, eu estou trazendo elementos que constam da prestação de contas, constam do escopo e estão informados inadequadamente. Apenas para que se tenha uma maior clareza do que eu estou falando. O diretor do Serviço de Saneamento é Carlos Alberto Périco. Controlador interno, José Roberto Périco. Muito provavelmente seu irmão. José Roberto Périco é o controlador interno, programador de computador do município. Portanto, não é uma pessoa com vínculo direto com o SAMAI, mas é uma pessoa cedida para o exercício do cargo de controle interno. Esta circunstância de ser programador de computador não está adequada às resoluções desta Corte que tratam da composição do controle interno, onde se recomenda que o titular seja alguém com formação em determinadas carreiras, seja em contabilidade, administração, economia, etc., conforme vários acordos desta Corte nesse sentido. Entre eles o Acórdão 265 e 2008. Além de chamar a atenção esse parentesco entre o titular do SAMAI e o titular do controle interno, nos dados do SIM-AM, o quadro do serviço de água e esgoto é composto de um presidente, um diretor de divisão de obras e rede, outro de saneamento e meio ambiente, um encarregado de seção de redes e ramais, um encarregado de redes de esgoto, um encarregado de seção de resíduos sólidos e um assessor de presidente. Ou seja, nós temos aqui 6 cargos comissionados para os seguintes cargos efetivos que compõem o quadro: agente operacional, leiturista, auxiliar contábil, auxiliar de serviços gerais, auxiliar administrativo, auxiliar de encanador, fiscal de tributos e agente administrativo. Pois bem, de todas essas pessoas, o único que tem registro no SIM-AM é a nomeação de um encanador, João Marcelo de Oliveira, em 2012. Portanto, como que a instrução pode asseverar que não há ausência de encaminhamento do sistema SIM, atos de pessoal, se dos mais de 20 cargos entre efetivos e comissionados, apenas um registro consta no sistema? Então, nós temos aqui 2 aspectos. Faltam dados no sistema SIM-AM e o controle interno não está adequado às composições desta Corte. Vou só, apenas para concluir, adentrar num outro aspecto. A responsável pela contabilidade, segundo a informação da Diretoria de Contas Municipais, é a senhora Sandra Aparecida Frauches. Referida senhora é auxiliar administrativo do município e não técnico contábil. É fato, nós já dissemos na outra vez, no outro expediente, que o município pode ceder servidores, mas a cessão de servidores há que ser compatível com os cargos exercidos. Portanto, a cessão de um auxiliar administrativo não supre a necessidade de um contador. Gostaria apenas também de salientar que nas contra-razões ao parecer do Ministério Público, o prefeito fez juntar a Lei Municipal 2393, onde está claro em seu artigo 3º que a direção do SAMAI será exercida por um diretor, de preferência engenheiro civil ou sanitarista, situação que não está confirmada nos autos, e também o artigo 10 da referida lei, onde está expresso que o SAMAI terá quadro próprio de funcionários, os quais serão sujeitos ao regime de emprego adotado pela municipalidade, qual seja o estatutário. E parágrafo único, poderá, entretanto, o município colocar à disposição do SAMAI
funcionários de seu quadro com ônus para o mesmo, ficando o SAMAI obrigado a contratar pessoal do município para seu quadro, aproveitando os já existentes no setor e para a mão de obra qualificada. Repito, não há pessoas com qualificação técnica em exercício no SAMAI, seja titulares de cargo efetivo, seja cedidos pela municipalidade. No que tange à sessão, então, repito, me parece regular a sessão de um auxiliar administrativo para funções de contabilidade, assim como me parece irregular que o controle interno seja feito com alguém com parentesco com o titular da entidade. Por essas razões, que as faço de forma oral, embora não conste nos autos, mas, repito, quero apenas deixar claro que o artigo 149, inciso 2º da Lei Complementar, me permite fazer esses acréscimos de forma oral. Eu reitero também as manifestações já postas no parecer, no sentido da necessidade de que se determine ao Serviço de Água e Esgoto que dote a sua estrutura de um quadro técnico mínimo compatível com as necessidades de suas atribuições. Continua em discussão, com a palavra o doutor Fernando. Senhor presidente, na verdade, vai discutir um pouco, e eu queria até registrar o empenho do doutor Gabriel no levantamento dos fatos. Eu sei que a lei orgânica permite também o aditamento ao parecer, com fundamentos, mas eu faria um pedido à Vossa Excelência, doutor Gabriel. Eu tenho bastante pareceres seus com detalhes. Essas 3 razões que não estão no processo, na minha avaliação, pode ser aditado, pode, mas não pode ser motivo de desaprovação sem o contraditório. Então, eu acho que essas situações deveriam... Eu sei que todo mundo tem seus trabalhos a fazer, né? Mas Vossa Excelência tem um empenho fantástico, e eu acho que poderia ter sido feito isso, ou pedido até a nova audiência. Eu acho que seria mais atenção ao devido processo legal, tá, doutor Gabriel? É só por isso. Questão do controle interno, de contabilidade, de eventual nepotismo ou não, de sessões. Eu vi os 2 pareceres de vocês depois do processo, e aí nós ficamos até meio sem ter o que discutir. Então, talvez, se o relator concordar, que vocês pedissem nova audiência e fizessem um novo parecer, aí teria que reabrir o procedimento. Porque para nós contraditarmos agora sem os argumentos de Vossa Excelência, sem o direito de defesa, acho que nós estaríamos atropelando o devido processo legal. É evidente que a palavra cabe ao conselheiro relator, se considerar que é apto a votar com esses argumentos de Vossa Excelência, nós ficamos à vontade. Mas é só um pedido a Vossa Excelência que sucesse isso em nova audiência no parecer, por causa do devido processo legal apenas. Senhor presidente, eu não... com a palavra, doutor Gabriel. Vossa Excelência entender que seja razoável, eu peço nova audiência para complementação da instrução, ressalvando, evidentemente, que dessa minha nova manifestação haverá que se abrir o contraditório ao município. Acredito que só dessa forma... Não, ao município não, ao Serviço de Água e Esgoto. Ao Serviço de Água e Esgoto. Pelos fatos que efetivamente estão presentes no processo e nos autos, eu teria condições plenas de dar, como dei, efetivamente o parecer favorável. Essas questões relevantes, ponderadas por Vossa Excelência, contudo, se formos abrir para a nova audiência, desde que haja o contraditório. Se assim entender também, se houver o consenso plenário, também não me oponho. Perfeito? Então vai para nova... Senhor presidente, já por uma questão de abreviar, o processo seguinte encontra-se na mesma situação, com fatos, embora não exatamente iguais, mas muito similares, que é o de Paranapoema, então também pediria nova audiência. Nova audiência com abertura de contraditório. Perfeitamente. Então, as duas situações que teriam, inclusive, parecer idêntico. Processo número 188050/12. Eu vou solicitar a retirada de pauta, se não houver objeção, porque não houve a manifestação conclusiva do Ministério Público. Está retirado de pauta.
Processo número 18.283412. Trata os autos de prestação de contas do município de Santa Terezinha do Itaipu, relativas ao exercício 2011. A Diretoria de Contas Municipais, diante do ressarcimento aos cofres municipais dos valores percebidos a maior pelos agentes políticos, houve por bem converter em ressalva tal impropriedade, mantendo as ressalvas apontadas no relatório de controle interno e a recomendação em face da falta de efetividade no cumprimento dos programas estabelecidos no PPA e na LOA. O Ministério Público, no mesmo sentido, do opinativo técnico, recomendou a emissão de parecer prévio pela regularidade com ressalva das contas. Em referência à cautela, foi determinado o encaminhamento dos autos à Diretoria de Contas Municipais para que informasse sobre a existência de outros expedientes que pudessem ter repercussão na presente prestação de contas, tendo a unidade técnica feito os apontamentos solicitados. Após isso, o Ministério Público insistiu na regularidade com ressalva das contas. Preliminarmente, diga-se que os processos informados pela Diretoria de Contas Municipais, autos número 426361/11, de admissão de pessoal, e número 366595/12, de prestação de contas de transferência. A princípio, apesar de condizentes com o exercício financeiro, não trazem elementos a impactar de forma negativa na presente prestação de contas. Destarte, acompanha a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público e voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas relativas ao exercício financeiro de 2011 do município de Santa Terezinha do Itaipu, com as ressalvas e recomendações sugeridas. O relatório e voto está em discussão, em votação, aprovado. Minha pauta está cumprida, agradeço aos senhores, passando desde logo a palavra ao nobre conselheiro, doutor Fernando. Senhor presidente e demais integrantes desta Câmara, inicio a pauta pelos processos incluídos em mesa, são duas certidões liberatórias. A primeira é interessada ao município de Guaraçá, protocolo 372.503/2013. Na realidade, esse processo, senhor presidente, a Diretoria de Contas Municipais atesta não haver pendência, a Diretoria de Análise de Transferência atesta as pendências, mas levanta a questão da liminar proferida pelo órgão especial do Tribunal de Justiça, que afastou as sanções da Resolução 28/2011, portanto, estaria apto. A Diretoria de Execuções apontam dois processos que existiriam pendências, mas não há sanção institucional, apenas pessoal, então não seria um motivo para a obtenção da certidão. Também a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal aponta que não há impedimento. Essa também seria a proposta de voto pelo deferimento, com uma observação. Eu acolho a sugestão ministerial no sentido de instalação de duas tomadas de contas extraordinárias. A primeira é pela ausência de encaminhamento, de existência de servidores sem registro perante essa corte, e a segunda, senhor presidente, que eu acho que é mais grave, né, no sentido não do valor, mas no sentido da incúria do gestor, é a prescrição de uma decisão desta corte, ou seja, o próprio município deixou prescrever o título executivo, ajuizando mais de 10 anos depois da inscrição de dívida ativa. Acho que, nesse caso, a instalação tomada de conta, não só contra o gestor, mas também todos os responsáveis, né? São 5 anos, né? Então, acho que isso é um erro grave que comporta, pelo menos, a instalação de tomada de contas. Então, nesse sentido, a proposta é pelo deferimento, senhor presidente, com a instalação de duas tomadas, não é com a transformação desse procedimento, porque esse procedimento não existe, é um procedimento parodiando um pouco o Código de Processo Civil, é uma jurisdição voluntária e não é uma lide que haja um embate de posições como uma tomada de contas. Então, instalação de duas deferimentos da certidão, senhor presidente. Está em discussão, em votação, está aprovado. 294.806/2013, outra certidão liberatória, município de Londrina, o interessado. A proposta de voto, já adianta, é pelo deferimento, em função de que a Diretoria de Contas Municipais atesta, em novo cálculo, o cumprimento do índice de educação. Diretoria de Análise de Transferência, apesar das pendências, menciona a suspensão das sanções impostas pela Resolução 28. Diretoria de Execuções diz que não há pendências.
A diretoria de controle de dados pessoal apontam 2 procedimentos da assessoria de risco que estariam pendentes de cumprimento de determinação dessa corte de diligência. No primeiro processo, por uma coincidência, eu sou relator e atesto, né, no voto que foram encaminhados os termos de rescisões dos contratos de trabalho. No outro processo, embora eu não seja relator, era o conselheiro Hermas, dá para verificar no sistema, que os documentos foram encaminhados. Na verdade, senhor presidente, o impedimento de certidão é pela omissão e não pelo conteúdo dos documentos. Ou seja, nesse caso, enquanto pende de análise os documentos encaminhados no processo referido pela DICAP, acredito que está suprida a omissão, razão pela qual não vejo impedimento ao deferimento da certidão, senhor presidente. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Na sequência, eu tenho a pauta regular, prestação de contas de transferência, 403.775/2010, Fábrica de Teatro do Oprimido, interessada Nádia Borges Lima. Proposta de voto acompanhando instrução e parecer ministerial pela regularidade com ressalva, em função da ausência de aplicação financeira, mas que já foi devidamente recolhida. Aí aplico a multa por atraso na prestação de contas prevista no artigo 87.3c da Lei Complementar 113. Em discussão, em votação, aprovado. Processo 400.351/2012, município de Ramilândia, e processo 470.619/2012, município de Miraselva, ambos são prestação de contas de transferência, que a instrução propõe e o relator acolhe o encerramento do protocolo com a transferência das transferências ao Sistema Integrado de Transferência. É a proposta, senhor presidente. Em discussão, em votação, aprovado. 687.096/2009, solicito que permaneça adiado. Eu tenho admissão de pessoal 454.657/2004, município de Nova Laranjeiras, pelo arquivamento, conforme instrução e parecer ministerial, uma vez que não há nomeação ou ato sujeito a registro. Em discussão, em votação, aprovado. Certidão liberatória, 195.557/2013, interessado no município de Salto do Itararé, seria pelo encerramento do processo e arquivamento, já que o município obteve o documento online com validade até agosto de 2013. Em discussão, em votação, aprovado. Processo servidor do Tribunal 394.754/2013, interessado Ricardo Olivastro, diretoria de gestão de pessoas, diretoria jurídica, Ministério Público manifesta pelo deferimento do tempo de serviço, e essa é a proposta de voto, pelo deferimento do pedido de averbação de tempo de serviço de 10 anos, 2 meses e 6 dias para efeito de aposentadoria, disponibilidade e adicionais. Em discussão, em votação, aprovado. Prestação de contas anual, eu tenho 4 processos, todos de São José dos Pinhais, é o 176.943/2013, Previdência São José, Fundo Previdenciário, 177.184/2013, Previdência também São José, Fundo Financeiro de São José dos Pinhais, primeiro, os 2 de 2012, 177.397, Autarquia de Previdência Social dos Servidores Públicos de São José dos Pinhais, também exercício de 2012. Todos têm informações da Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público pela regularidade, e essa proposta de voto em conjunto dos 3 processos pela regularidade, senhor presidente. Em discussão, os 3 processos em votação, se forem favoráveis, permaneçam como estão, aprovado. Tenho sequência de prestação de contas de prefeito municipal 884/82/2012, interessado acho que é um recurso, né, de agravo, não é uma prestação de contas. Interposto pelo Ministério Público em relação à questão do escopo da prestação de contas anual. Nesse caso específico, eu estou mantendo o despacho, que é por não estar incluído no escopo, o despacho agravado. Mas informa até a Vossa Excelência que em alguns processos eu estou até não revendo o posicionamento, porque existem indícios, inclusive, da necessidade de aprofundamento das diligências. Inclusive, por engano, o conselheiro Durval é o relator,
não foi observado uma formalidade que entendemos no gabinete essencial, vou entrar em contato com Vossa Excelência, até para, se for o caso, de ofício ser reconhecido e dar provimento. Então, não é em todos os casos dado, mas naqueles existem evidências. Nesse aqui eu não vejo evidências para a instrução. Então, eu conheço do recurso, mas nego-lhe provimento. Senhor presidente. Para discutir, doutor Gabriel. Na verdade, é uma questão de natureza processual. Não há nenhum problema de Vossa Excelência incluir o feito em pauta para eventualmente discutir a manutenção ou a retratação do despacho. Mas o julgamento do feito só pode ser feito após formalizado o processo com o contraditório à parte nos exatos termos do artigo 67 da Lei Complementar 113. Portanto, sem a instrução do feito e oportunidade de contra-razões ao município, o feito não encontra-se em condições de julgamento. Razão pela qual eu peço a retirada de pauta e ao regular trâmite do processo de agravo. Não entendi, doutor Gabriel, desculpe. Eu interpus um agravo de instrumento. Sim, que para ser julgado é necessário haver a prévia contra-razões à parte. Não foi dada a oportunidade do município se manifestar. O processo sequer foi instruído. Foi apenas juntado. É que o agravo, eu tenho o juízo de retratação e a manutenção. Exatamente. Exatamente. Então, mas na medida em que Vossa Excelência mantém o seu despacho, há que se prosseguir na instrução do feito, do agravo em si. Né? A sua manifestação, no caso, é de recebimento do agravo, sim, não de julgamento. Não se pode julgar um agravo sem adequar a instrução do feito e a oportunidade de contra-razões nos termos do artigo 67 da Lei Complementar. Não, é que o recurso de agravo tem um procedimento específico, ele não tem esse procedimento. Prejuízo ao interessado, doutor Gabriel, não haverá, porque, na verdade, estou mantendo, não estou agravando a situação processual. Mas eu vou, só por segurança, eu vou adiar para esta sessão mesmo. Embora entenda que o agravo tem um julgamento diferenciado, um rito processual diferenciado. Se me permite, só gostaria de porque 2 anos de presidência te emburrece um pouco, né, no aspecto processual, mas deixa eu revigorar. Eu só gostaria de ler o artigo 67, que não... Primeiro o 65, diz: são recursos admissíveis. Recurso de revista, recurso de revisão, recurso de agravo, embargos de declaração e embargos de liquidação. Artigo 67, interposto o recurso pelo Ministério Público, serão intimados os demais interessados para manifestarem-se no prazo recursal. Essa parte final do artigo 67 que eu peço que seja observado, porque não há nenhuma distinção de que as contra-razões sejam exclusivamente em recurso de revista ou exclusivamente em recurso de revisão. Continua a discussão. Eu vou adiar esse processo em pauta enquanto... Fica em pauta, está adiado. Fica em pauta, só adiado. Perfeitamente. Eu retomo ainda agora a discussão. Permanece adiado. Senhor presidente, eu acredito que era o último processo da pauta. Perfeitamente. Agradeço a Vossa Excelência e vou agora me debruçar aqui no regimento um pouquinho, doutor Gabriel, para ver se dou a resposta a Vossa Excelência. Concedo a palavra agora, agradeço a Vossa Excelência, concedo a palavra ao conselheiro substituto, doutor Jaime Lichinsky, para o relato dos processos de sua pauta. Senhor presidente e demais membros desse plenário, eu tenho protocolado 10727009, são as contas do Executivo do município de Catanduvas, referentes ao exercício 2008, de responsabilidade do senhor Aldoir Bernart. A DCM se manifesta pela irregularidade das contas, tendo em vista falta de nomeação de responsável pelo controle interno e ausência de caminhamento do relatório e parecer do controle interno. E o Ministério Público, além de corroborar esse posicionamento, também se manifesta pela instauração de uma tomada de conta extraordinária para apurar eventual inobservância ao artigo 37.2 da Constituição Federal e aos artigos 27.2 e 39 da Estadual e ao pré-julgado número 6,
em função de ofensa ao princípio da economicidade na contratação de advogados estranhos aos quadros da administração. Esse é um breve relatório. Então, o voto na instrução, a DCM, na verdade, destaca que o relatório e parecer do controle interno foi encaminhado, páginas 15 a 59. No entanto, entende a unidade técnica, no que foi corroborada pelo Ministério Público, que a nomeação do responsável pelo controle interno para a superintendência da Previdência Social dos servidores públicos daquele município tornou nulos os atos por ele praticados na função de controlador interno, quando no exercício concomitante de ambos os cargos, considerando o princípio da imparcialidade e o fato de que o exercente da função de controle deve estar afastado o máximo possível de pressões políticas. Senhor Presidente, com as devidas vênias aos apontamentos da DCM do Ministério Público, lembro inicialmente que essa questão já foi enfrentada por esse relator quando do julgamento das contas da Previdência Municipal daquele município. Naquela oportunidade, foi deliberado pela regularidade com ressalva das contas, levando em conta que a matéria ainda contém pontos que carecem de melhor regulamentação e que as funções de controle ainda estão em fase de adaptação e implemento pelos municípios, principalmente de pequeno porte. Nós estamos falando de 2008. Efetivamente, até recentemente, o Tribunal relevou sistematicamente essa questão. Naquela oportunidade, o senhor Edmilson Malavski, que é o controlador interno do município, o superintendente da Previdência, havia esclarecido que no cargo de superintendente o mesmo não tem carga horária e vencimentos, atuando somente na representatividade do fundo, sem qualquer poder de deliberação. E que o superintendente não possui influência alguma dos atos de gestão ou deliberação do fundo, demonstrando assim sua imparcialidade para atuar no controle interno. Esse foi o argumento que levou, na ocasião, ao julgamento pela regularidade nesse item. Então, eu cito aqui também alguns outros acordos. Eu sou pelo afastamento dessa irregularidade. Quanto à contratação de advocacia privada, primeiramente, gostaria de destacar que o fato que está se tratando do exercício de 2008, onde o escopo de análise das prestações de contas não previa tal critério de avaliação, sendo, portanto, inaplicável sob o ponto de vista de prestação de contas. Outro ponto que, a meu ver, afasta o enfrentamento da matéria reside no fato de que o pré-julgado número 6, materializado no acordo 1111 de 2008, foi julgado e aprovado pela Casa somente no segundo semestre do exercício financeiro de 2008. Entretanto, no que tange ao mérito da contratação, também entendo que não resta comprovado que a contratação ofenda ao pré-julgado número 6. Isso porque a prestação continuada dos serviços, por si só, no meu entendimento,
não representa afronta ao pré-julgado número 6, até porque, se considerar nos próprios registros trazidos à baila pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, notadamente no histórico dos empenhos, consta a seguinte menção, entre aspas, valor referente a serviços especializados em consultoria jurídica, conforme licitação e contrato. Eu cito aqui os acórdãos 22513, 241 de 13, 339 13, 40 13, 690 13, em que esse tribunal aprovou contas de municípios com esse tipo de contratação de serviços de advocacia. Também cito aqui a doutrina, destaca do jurista Adilson Abreu Dalari, que diz que no caso dos estados e Distrito Federal, a obrigatoriedade de criação de procuradorias para tarefas usuais e corriqueiras de consultoria e representação judicial não é incompatível com contratação de advogados para determinados serviços. Eu verifiquei que a contratação, primeiro que o município tem advogado contratado, portanto não concursado, portanto não ofende ao princípio constitucional, e segundo que a contratação ocorreu através de licitação, contra a qual inclusive houve um questionamento judicial que não prosperou, e também por não ver o ato lesivo em relação à economicidade, até entendo ao contrário, que esse tipo de contratação pode até gerar economia. Então, com as devidas vênias ao Ministério Público e ao posicionamento da DCM, no caso do controle interno, eu proponho o voto pela regularidade das contas. É a proposta. Está em discussão? Peço a palavra, senhor presidente. Para discutir, o doutor Gabriel. Me causa um certo constrangimento de que o julgamento pela regularidade das contas do regime previdenciário, onde tenha se questionado a nomeação do seu superintendente da mesma forma que o titular do controle interno na mesma pessoa, que o fato de não se ter por irregulares aquelas contas típicas do regime próprio de previdência, porque não era o gestor previdenciário, no caso responsável pela sua autonomeação, que essa situação caracterize um pré-julgamento das contas do Executivo para também afastar a irregularidade. Melhor explicitando, em situações outras, quando nós analisamos contas de autarquias e que dizemos que as alterações orçamentárias indevidas não são de responsabilidade do gestor autárquico e sim do prefeito, nós estamos a dizer naquele caso que a responsabilidade é que ser apurada no processo de prestação de contas do gestor do Executivo. Da mesma forma, aqui a responsabilidade há que ser aferida é do gestor do Poder Executivo, que nomeou o superintendente, assim como o controlador interno, ambas na mesma pessoa. E não se diga que o gestor do regime de previdência, do superintendente do Fundo de Previdência Social, exerça apenas um cargo honorífico, sem qualquer responsabilidade. Porque nos exatos termos do decreto de sua nomeação em 2006, através do qual foi nomeado superintendente do Fundo de Previdência por um período de 3 anos, também foi especialmente designado para compor o Conselho Fiscal do Fundo de Previdência. Portanto, é inegável que esta pessoa, que estava a exercer
concomitante o cargo de superintendente e de controlador interno. Em ambas as funções exercia atividades típicas e, portanto, há aí uma inadequação na designação do controlador interno de alguém que já exerce a função de direção do órgão previdenciário. O outro aspecto é que eu gostaria de chamar a atenção que não basta o município ter em seu quadro um advogado se ele não exerce suas funções. O escritório Gaspareto e Bulignon Advogados Associados foi contratado em 2007 no contrato 2014, pelo qual recebeu R$ 79 mil e foi recontratado em 2009 através do contrato 406, uma prestação de serviço inicial de R$ 126 mil, que resultou em pagamentos na ordem de R$ 252 mil. Está se pagando mensalmente a importância de R$ 5.250, muito mais do que a remuneração do cargo do advogado efetivo para esse escritório, que também ofende o pré-julgado número 6. E, embora reconheçamos a possibilidade de contratação de consultoria específica, uma consultoria que perdura desde o exercício de 2007 até o exercício de 2012, não é um serviço de consultoria em caráter excepcional. E nesse ponto, eu gostaria de fazer a leitura do artigo 39 da Constituição Estadual, aplicável também aos municípios. É vedada a contratação de serviços de terceiros para a realização de atividades que possam ser regularmente exercidas pelos servidores públicos, bem como para a cobrança de débitos tributários do Estado e dos municípios. Portanto, sem a comprovação de que os serviços prestados por esse escritório não poderiam ser regularmente prestados pelo advogado do município, por óbvio, essa contratação é ofensiva não só ao pré-julgado número 6, mas também ao artigo 39 da Constituição Federal e ao próprio artigo 39 da Constituição Estadual e o artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, que estabelece o quadro de servidores e o acesso por concurso público. Portanto, a alocação de serviços em caráter permanente é sim causa de irregularidade das contas, motivo pelo qual o Ministério Público reitera seu posicionamento no sentido da emissão de um parecer prévio pela desaprovação das contas em exame. Continua a discussão, volta a palavra ao relator. Senhor presidente, em relação ao controle interno, além daqueles fatos que eu já havia elencado, nós estamos tratando uma conta de 2008, sendo que o tribunal até recentemente relevou uma série de questões relativas ao controle interno, inclusive ocupante em cargo de comissão, etc. De maneira, e também eu vejo que não tem aqui o condão de macular o conjunto das contas, a razão pela qual eu mantenho o meu voto em relação a esse item. Quanto à contratação de serviço de advocacia, eu cito aqui vários acordos em que foram levantadas essa questão e esta casa aprovou as contas, entendendo basicamente que essas contratações não ofenderam o pré-julgado número 6 e até que por entender que esse tipo de contratação visou inclusive ao acompanhamento de processos na capital e mesmo
e mesmo em outras cidades, que até seria mais econômico ao município ter um escritório contratado do que agregar novos profissionais ao seu quadro efetivo, com todos os custos daí decorrentes. Então, senhor presidente, eu mantenho o meu voto. Continua em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado. Parecer do relator. Protocolado 152.314.10, eu solicito adiamento. Adia-se na forma regimental. 107.270, não, perdão, já foi. É o 248.320.10, Consórcio Intermunicipal de Servidores Municipais de Saneamento Ambiental do Norte do Paraná. Interessado Edmir Aparecido Pereira dos Santos, contas do exercício de 2009. As manifestações todas são pela regularidade, essa é a proposta do relator. Em discussão, em votação, aprovado. Protocolado 114.522.02, encontrava-se adiado. Interessado Luiz Márcio Espinosa. É um processo de prestação de contas de transferência voluntária referente ao convênio 2201, firmado pelo Serviço Autônomo Paraná Tecnologia e a Rede Brasil-Japão de Negócios e Tecnologia de Software, cujo objeto, na fórmula da cláusula 1ª, é o desenvolvimento de ações que permitam promover a exportação de software brasileiro para o Japão e vice-versa, mediante processo de marketing consistindo na preparação, apresentação e negociação de ofertas de empresas juntos a canais e parcerias potenciais identificados e selecionados com apoio a entidades parceiras tanto no Brasil como no Japão, mantendo um canal aberto de negócios e tecnologia de software entre ambos os países. Pelo convênio, a Paraná Tecnologia repassou R$560 mil. A Rede Brasil-Japão de Negócios, Tecnologia, Software. O termo de objetivos atingidos firmados pelos responsáveis foi atestado pela Paraná Tecnologia, e a instrução da DAT é pela irregularidade das contas com devolução parcial de valores, por entender a unidade técnica que as demais entidades envolvidas no convênio deveriam ter contribuído com recursos para a implantação do programa. A DAT partiu do pressuposto de que o valor do convênio era de R$1 milhão e não de 560 mil. Entendeu que eram 560 de responsabilidade do Paraná Tecnologia, 130 do Tecpar e 310 de responsabilidade da Rede Brasil-Japão. O Ministério Público corroborou a instrução da DAT pela irregularidade com devolução. Sucintamente é o relatório. Senhor presidente, o que se verifica aqui é que, na verdade, o
partiu-se talvez esteja se partindo de um pressuposto errado quanto ao valor do convênio, que é efetivamente de 560 mil e não de R$1 milhão. Esse valor de R$1 milhão chegou-se a esse valor porque a contrapartida do Tecpar da Rede Brasil-Japão, através das empresas que ela contratou, uma a Malisoft e a outra a Infopar, a contrapartida dele seria de 130 mil no caso do Tecpar, no caso da Malisoft 210, da Rede Japão via Malisoft 210 e da Rede Japão via Infopar 100 mil reais. Mas aqui essa contribuição era, no caso do Tecpar, pela disponibilização de incubação, infraestrutura de comunicação e jurídica. No caso da Rede Japão e as duas empresas, era a disponibilização de equipamentos, materiais, capacitação e treinamento, hardware e software. Portanto, elas não tinham que aportar recursos financeiros, mas a sua expertise, a sua estrutura ao convênio. Então, e foi isso que foi feito, e é por isso que a Paraná Tecnologia atestou o atingimento dos objetivos. Então, senhor presidente, divergindo da instrução e do parecer, a minha proposta de voto é pela regularidade das contas. Está em discussão? Em votação? Aprovado. A seguir, eu tenho 4 processos de atos de inativação, que são os seguintes: 570.435.12, interessado Edson Luiz Schmal Moreira. 28441.13, interessada Tereza Mieko Sakiyama. 125.621.13, interessado Erickson Leon Kowalski. E 162.004.13, interessado Elimar Ramos dos Santos. Em todos eles, a jurídica e o Ministério Público se manifestam pela legalidade e registro do ato, no entanto, com imposição de multa pela ausência do valor dos proventos no ato, no decreto de aposentação. O tribunal não tem aplicado essa multa, pelas razões já expostas aqui. Então, eu acompanho a instrução e parecer pela legalidade e registro, sem, no entanto, a aplicação da multa. Discussão. Em votação. Aprovados os 4 processos relatados por Vossa Excelência. Senhor presidente, eu acho que a pauta... tem o último processo 70.9681.11, que encontra-se adiado, e solicito que assim permaneça. Era o que constava da pauta, eu agradeço. Eu que agradeço a Vossa Excelência. Passando a palavra... Senhor presidente, palavra pela ordem. Aquele processo de Raimilândia 88482/2012, que eu pedi adiamento, que o senhor pede desculpa por não iniciar, mas eu quero rediscutir.
nada, eu vou retirar de pauta, mas não pelo motivo que o doutor Gabriel mencionou, porque entendo que o artigo 189, parágrafo 3º, mas dá um tratamento diferenciado ao rito de agravo, né? Me lembrava disso no regimento, que teria uma disposição, mas eu verifiquei que o processo não foi autuado como recurso de agravo, e sim com prestação de contas de transferência. Isso, evidentemente, influencia na publicidade da pauta e pode implicar, e aí sim, eventual prejuízo ao interessado. Então, uma discussão que eu não concordei acabou sendo útil, porque a equipe lá verificou que não tinha sido autuado como recurso de agravo. Então, eu solicito a retirada para formalização e reautuação do processo. Está reaberta a discussão. Proposta da relatora pela retirada de pauta. A objeção, portanto, está retirada. Concedo a palavra ao conselheiro substituto, doutor Ivens, para o relato dos processos sob sua jurisdição. Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes desta primeira Câmara, inicio com o processo 4404-2013, que é uma certidão liberatória que solicitei inclusão em pauta nesta sessão, requerente ao Centro de Estudos do Menor e Integração na Comunidade Pingo de Gente de Umuarama. As manifestações da Diretoria de Análise de Transferência foram favoráveis, foi favorável, aliás. A Diretoria de Execuções aponta a pendência em relação ao acórdão, que teria julgado irregulares as contas, com condenação solidária de devolução de valores. Entretanto, informa que nesse processo já foi quitado o valor, inclusive com a concessão da respectiva certidão de quitação de débito, perdão. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal indica inexistência de pendência e o Ministério Público é pelo deferimento. Eu acompanho integralmente a instrução, senhor presidente. Eu observei que efetivamente a única pendência apontada diz respeito a um processo de julgamento de irregularidade que já teve os valores recolhidos e que, com base no artigo 292-A, parágrafo único, inciso 2º do regimento interno, permite que não seja indeferida a certidão nesse caso. Eu verifiquei, inclusive, que o processo já foi arquivado, esse processo que teria dado causa a esse impedimento. Por esse motivo, senhor presidente, o meu voto é pelo deferimento do pedido e, inclusive, uma determinação a DEX que exclua das pendências. Pelo seguinte, aqui não é uma determinação com relação àquele processo, que ele já se encerrou. É apenas que em pedidos futuros, esse mesmo fato não seja colocado como impedimento, uma vez que houve a quitação plena da obrigação. Então é uma determinação ad ex que exclua dessa pendência, uma vez que, eu volto a dizer, aquele processo já foi inclusive encerrado e encontra-se arquivado. Então é pelo deferimento com essa determinação, senhor presidente. Senhor presidente. Está em discussão para discutir o doutor Gabriel. É apenas em relação à presidência, entendo absolutamente pertinente, mas me parece que o fato de haver anotação na DAT é que está impedindo a liberação no sistema. Porque não são as informações da DEX que travam... Não, quem apontou foi a DEX. Sim, o apontamento está na informação da DEX, mas o impedimento da obtenção da certidão em sua via eletrônica se faz com base nos apontamentos registrados no sistema da DAT. Perfeito, mas desculpe interrompê-lo, mas é que como, na verdade, esse apontamento foi feito pela DEX e ela é que informa essas pendências, eu entendo que mesmo que isso exija uma providência da DAT, quem iria, digamos assim, capitanear essa baixa, me parece que seria a DEX, porque pela reforma do regimento, quem informa esse tipo de pendência justamente é a DEX. Então, com a autorização dessa primeira Câmara, me parece que a DEX iria gestionar, caso não seja dela realmente a atribuição, como Vossa Excelência está colocando, iria gestionar junto à DAT para que fosse eliminado. Mas me parece que o processo, quem gerencia seria a DEX. Certo, não concordo. A minha preocupação é que seja levado a fim. A partir dessa anotação, a entidade possa obter automaticamente no sistema. Esse é o objetivo. Exato. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Agora os processos da pauta, senhor presidente, o 192.944.10, uma prestação de contas da Câmara Municipal de Figueira, exercício de 2009, responsabilidade do senhor Roberto Monteiro. Foi um processo bastante extenso, foram inicialmente apresentadas inúmeras irregularidades, elas foram sendo sanadas na medida em que os contraditórios foram avançando,
houve solicitações de informações à DCM, que as prestou. Ao final, a DCM opina pela regularidade, ressalvando o atraso na publicação do relatório de gestão fiscal e a ausência do encaminhamento dos atos atinentes à remuneração dos agentes políticos. O Ministério Público acompanha, apenas há uma divergência com relação às multas. Eu entendo, senhor presidente, que o caso realmente é de conversão em ressalva. A primeira irregularidade diz respeito, na verdade, ao atraso de um dia da remessa do relatório de gestão do 6º bimestre de 2008, que teria vencido dia 30 de janeiro de 2009 e foi entregue dia 31. Eu entendo que uma ressalva é suficiente, eu não aplico a multa. A DCM, inclusive, fala da multa da Lei 10.028, me parece que não seria o caso, e tampouco, com a devida vênia, a multa sugerida pelo Ministério Público, tendo em conta que trata-se de apenas um dia. A outra ressalva diz respeito à ausência de encaminhamento de atos de pessoal. Entretanto, a própria DCM indica, aliás, a ausência de comprovação da publicação dos atos de pessoal. Entretanto, a própria DCM indica na instrução que analisou especificamente esses atos de pessoal, no processo 13.19.3/10, a publicação desse ato no periódico local. Então, na verdade, trata-se do município de Figueira, e que esses atos de pessoal foram publicados no periódico da outra cidade. Eu menciono, enfim, o nome do periódico, mas, enfim, eu entendo que houve a comprovação dessa publicação, motivo pelo qual me parece que não cabe nem a multa sugerida e tampouco a ressalva, uma vez que foi efetivamente publicado, comprovada a publicação desse ato de pessoal. Então, o voto, senhor presidente, é pela regularidade das contas, ressalvando apenas o atraso na publicação do relatório de gestão fiscal relativo ao 6º bimestre de 2008. Convoco o conselheiro substituto Dr. Jaime para que compõe o quórum nesse momento. Está em discussão, em votação. Aprovado. Processo seguinte, 180.53302, são as contas do Consórcio Intermunicipal de Saúde de Umuarama, exercício de 2001, responsabilidade do senhor José Evangelista de Albuquerque. A instrução e o parecer são pela irregularidade das contas, tanto pela ausência de documentos como por uma diferença no balanço patrimonial. Durante a instrução, senhor presidente, essas irregularidades foram mantidas. Efetivamente, houve a indicação de uma diferença de R$ 1.500, e não houve a apresentação do balanço patrimonial para a devida comprovação da correção dessa divergência. Então, a irregularidade deve ser mantida. E ainda, senhor presidente, houve a omissão quanto à apresentação de diversos documentos. Foi suscitada no decorrer da instrução uma polêmica se o consórcio deveria seguir a contabilidade pública ou privada. O fato é que tem prevalecido nesse tribunal que a contabilidade a ser observada é a do regime público. Entretanto, ainda que fosse a privada, há uma extensa relação de documentos que não foram apresentados, indicados especificamente na instrução, e que são informações relativas a detalhamentos de receitas e despesas, recolhimentos de encargos sociais e contribuições previdenciárias, movimentações patrimoniais, dentre outras, e sem as quais efetivamente não é possível aferir a regularidade das contas. E ainda a DCM indica documentos específicos que deixaram de ser encaminhados com relação às regras da contabilidade pública. Por todos esses motivos, senhor presidente, o meu voto é, acompanhando a instrução e o parecer, pela irregularidade das contas em virtude da diferença do valor no balanço patrimonial e da ausência de documentos especificados na informação número 805.13, peça 29, folhas 1 e 2, da Diretoria de Contas Municipais. É o voto, senhor presidente. Está em discussão, em votação, aprovado. O processo seguinte é um ato de inativação do município de Laranjeiras do Sul, número 800.783.12, interessado o senhor Luiz Zanco. Na verdade, a Diretoria de Controle de Dados de Pessoal manifestou-se pela legalidade do registro. O Ministério Público, entretanto, solicitou uma diligência a fim de que fosse complementada a instrução do feito com a anexação da declaração de não acúmulo de cargos, empregos ou funções públicas firmadas pela servidora em questão. Na época, indeferi esse pedido, entendendo que ela não estaria prevista no artigo 11
inciso 12 da Instrução Normativa 69/12, mas apenas num anexo, que eu, na época, entendi que não teria conformidade com o artigo da resolução que prevê essa exigência. Com o retorno dos autos, o Ministério Público opinou pela negativa de registro. Senhor presidente, na verdade, eu trouxe a matéria aqui para fazer uma retratação, porque efetivamente me parece que assiste razão ao Ministério Público, ainda que no artigo 11, inciso 12 da nossa instrução normativa não haja a necessidade de comprovação da declaração de não acúmulo de cargos, mas apenas de proventos. O fato é que o parágrafo 10º do artigo 37 da Constituição Federal é muito claro, é expresso, ao vedar essa percepção simultânea de proventos e remuneração. E a preocupação do Ministério Público, nesse caso, é justamente com o fato de que, mesmo que tenha havido registro por essa Corte, em muitos casos não há possibilidade de analisar a acumulação ou não de cargos, e ainda desde o último registro até o momento da aposentadoria pode ter havido alteração, sim, dessa situação. Então me parece de todo pertinente, e o motivo de eu ter trazido os autos a esta Câmara é não apenas para a retratação, que eu poderia ter feito por despacho, mas sim que, caso seja aprovado esse entendimento, que a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal passe a também exigir esse documento na prestação nos atos de aposentadoria e pensão. Eu repito, esse ato, ele consta essa exigência consta da Constituição e consta de um anexo do formulário a ser encaminhado pelo jurisdicionado até essa Corte, mas não está explícito no inciso 12 do artigo 11. Mas me parece, eu volto a dizer, que a insurgência do Ministério Público é relevante, e por esse motivo, então, eu sugiro o envio de uma cópia dessa decisão, caso aprovada, evidentemente, para que a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal passe a observar, na análise dos atos de aposentadoria e pensão, a exigência prevista no anexo 11 da Instrução 69, referente à declaração de não acúmulo de proventos com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, conforme previsto no artigo 37, parágrafo 10º da Constituição Federal. É a proposta, senhor presidente. Está em discussão. Em votação. Aprovado. O processo seguinte, 31, 29 e 10, 13, é absolutamente idêntico, é a mesma situação. Eu inicialmente havia indeferido a diligência do Ministério Público e trago a matéria novamente à discussão para que seja feita a diligência e informada a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal sobre a necessidade de verificação dessa acumulação. É a mesma proposta, senhor presidente, pela diligência com encaminhamento à DICAP. Está em discussão. Em votação. Aprovado. O último processo é uma pensão, na verdade é um auxílio-reclusão do ex-servidor estadual Joraci Ramos, ocupante do cargo de investigador de polícia, requerida pela senhora Sara Ferreira Ramos na qualidade de esposa. A instrução e o parecer do Ministério Público são pela negativa de registro. Na verdade, é uma situação em que o servidor ele foi desligado da corporação antes da sentença judicial. Então, ele perdeu a condição de segurado, de servidor público, antes do advento da sentença condenatória. E a interpretação que o Ministério Público e a DICAP fazem, especificamente do artigo 59, parágrafo 3º da Lei 12.398, é justamente de que, no caso, se essa perda ocorreu antes da sentença, não poderia ter sido concedido o benefício, apenas na hipótese de ele ter perdido a condição de segurado pela própria sentença, uma vez que, se ele não é segurado, não teria direito ao benefício. Então, eu acompanho os pareceres, senhor presidente, pela negativa de registro. Há um pedido de instauração de tomada de conta extraordinária. Eu entendo que não é o caso, porque efetivamente a matéria é complexa. O próprio Instituto do Auxílio-Reclusão é um instituto que encerra bastante polêmica, e a redação realmente do parágrafo 3º do artigo 59 que eu mencionei não facilita muito a elucidação desse tema. Eu acolho, entretanto, a sugestão da Procuradoria de que seja encaminhada a cópia
inspetoria responsável para que verifique essas situações de concessão de auxílio-reclusão, uma vez que têm sido frequentes os equívocos verificados nos processos encaminhados a essa Corte. Então, o voto seria pela negativa de registro, com encaminhamento à inspetoria responsável. Está em discussão? Em votação? Aprovado. Era o que constava da minha pauta. Eu agradeço, presidente. Eu que agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra ao conselheiro substituto, Dr. Cláudio Canha, para o relato de sua pauta, passando o nobre auditor a integrar o quórum de votação no lugar do auditor Dr. Ivens. Senhor presidente, antes de iniciar a minha pauta, eu gostaria de, em relação à sessão passada, eu cometi um erro. Em vez de retirar 5 processos de pauta, eu acabei relatando esses processos. É necessidade deles serem novamente reinstruídos em função de em função de propostas que a unidade técnica faz no corpo do seu parecer, mas que não são corroboradas na conclusão. E considerando que ainda não foram emitidos, não foram publicados os acórdãos referentes, eu solicitaria que fosse lançado na ata dessa sessão, de que os acórdãos correspondentes a esses processos estariam invalidados e permitindo assim que eles fossem novamente instruídos. Eu vou enumerar os processos, caso o colegiado concorde com essa proposição. Doutor Cláudio, só tenho uma dúvida e até peço também que Vossa Excelência, se puder, decline com qual fundamento no regimento nós poderemos alterar essa decisão da sessão passada, porque me parece que não se trata assim de um erro material que teremos que trazer aqui para corrigir. Sobre qual fundamento que nós vamos alterar essa decisão? Eu realmente tenho essa dúvida. Na realidade, eu acredito que o regimento silencia a respeito, que o regimento, quando trata de correção de acórdão, é de um acórdão que já foi publicado. Na verdade, eles ainda não foram. Seria a correção do julgamento. Realmente... Senhor presidente. Eu realmente estou... No caso específico, seriam nulidades que Vossa Excelência se refere ou não é o caso? Mas vamos passar. Quem sabe o conselheiro Fernando possa nos ajudar aqui a decisão dessa questão. Se na realidade o conselheiro relator está propondo... é uma retificação do julgamento por erro da inclusão. Então, é um erro material que o relator reconhece que houve o erro, e pede a reabertura e anula essa decisão e retira-se de pauta. É um erro material, segundo o relator mencionou, houve um erro na sua condução, como acontece com qualquer um de nós, e foi induzido o processo em erro procedimental. Não vejo problema. Também esse é o entendimento de Vossa Excelência de um erro material, então. Vou submeter à decisão do plenário a proposta do nobre conselheiro substituto, Dr. Cláudio. Não havendo... Está em discussão, em votação. Está aprovado, então. Apenas para registro, então, senhor presidente, são os protocolos 6882810, 73085111, 30502212, 70898813 e 82813. Perfeito. Está aprovado e automaticamente será. Vai para a nova instrução, Dr. Cláudio? Sim. Perfeitamente. Conselheiro Fernando? Não, que na verdade, com a anulação do julgamento, o processo retorna à relatoria do conselheiro relator e depois ele reinclui em pauta, não é nem... Perfeitamente. Até porque vai ter que haver a nova oitiva da unidade técnica. Perfeitamente. Fica assim a decisão. Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, dando sequência, então, aos processos de inativação da minha pauta, que eu vou me limitar, conforme já anteriormente, a enunciar o protocolo e o interessado. 51, 72, 58, 10, Rosemary Feiler Moreira Bailo,
63832210, Valmir Ferreira, 64031910, Vera Lúcia Vaz de Araújo Espanhol, 73666211, Manuel Antônio Afonso Neto, 9293411, Antônio Barreiro Soares, 9366311, Arsênio Elkerberger, 9684011, Catarina dos Santos, 15327611, Dorval Marineto, 30299911, Geraldo Garcia, 31931011, Benedita Maria de Oliveira, 42173411, Jorge Pacheco dos Santos, 62953011, Dalton Antônio Longo, 68753011, Doriana Graciosa Gato Gonçalves dos Santos, 233412, Carmelina Maria dos Santos, 38111, Marisa Aparecida Walter Berardi, 101-36912, Maria Ercília Viana, 1040-1512, Eliane da Cunha Aquino de Castro, 1070-4912, Maria Aparecida da Silva Teixeira, 1312-8412, Elza Soares de Andrade, 1491-1012, Edileuza Mendonça dos Santos Minuti, e 22646712, Albino Guelasco, pela legalidade de registro. Em discussão? Em votação? Estão aprovados todos os processos relatados por Vossa Excelência. O processo seguinte, 28365712, de Denise Aparecida Alves, os pareceres são pela legalidade de registro. Entretanto, merece registro, senhor presidente, que houve um atraso de 30 dias na apresentação do ato a esta Corte. E a opinião da unidade técnica é pela não aplicação da multa por entender irrelevante o atraso. Eu não acolho esse fundamento, eu deixo de aplicar a multa em função de ser em ato de inativação, e então, com essa divergência em relação à opinião da unidade técnica, eu apresento a proposta pela legalidade de registro, sem aplicação de multa. Sem discussão, com a palavra o conselheiro Fernando. Sendo fiel à votação da sessão passada, eu entendo que cabe a aplicação de multa no processo de registro, então eu proponho a sedição da multa pelo atraso, a aplicação da multa. Eu acompanho... Apenas ressaltando, senhor presidente, que a unidade técnica não há nenhum parecer no sentido da aplicação da multa. Vossa Excelência está... É que você falou que a unidade técnica propõe a aplicação da multa. Não, é pela não aplicação da multa, em que pese ter havido o atraso de 30 dias, mas a unidade técnica de CAP entende que é irrelevante esse atraso de 30 dias. O doutor Ives está dizendo lá para mim concordar com os 30 dias, mas eu não vou concordar. Eu acho que ia parar a Previdência ou é município? Está em discussão. Municípios de Araputi. Não, município, com a palavra município o eu vou concordar com conselheiro um dia de atraso só, com o município, porque parar a Previdência que eu não concordo, porque ele está sendo contratado para gerir o fundo, né? Então, nesse caso específico, eu tiro minha proposta, Vossa Excelência. Vossa Excelência acompanha a proposta do relator, está em discussão. Em votação, está aprovado. Na verdade, senhor presidente, Vossa Excelência acompanha o parecer da unidade técnica. Como a divergência se restringe ao fundamento, eu sugeriria a Vossa Excelência que eu fosse mantido como relator, mas que fosse feita a menção de que o voto vencedor, o fundamento vencedor é do conselheiro Fernando. O conselheiro Fernando, pelo que eu entendi, Vossa Excelência acompanhou. Eu acompanhei na conclusão, não na fundamentação. Então perfeito. não há modificação da relatoria, mas eu aplico por outro fundamento só. Está aprovado. No processo seguinte, 28393212, de Luci Keluzniak, também é o mesmo caso, pela legalidade de registro, município de Araucária, e a DICAP afasta a aplicação da multa por entender irrelevante, já que é inferior a 4 meses. Está em discussão. Para discutir, conselheiro Fernando. Porque na verdade, dependendo um dia é uma coisa, agora 4 meses, é isso que eu não entendi. É inferior a 4 meses. Ao que me parece, pela quantidade de processos que tem chegado para mim, para incluir em pauta, mesmo que a DICAP não faça constar isso das suas instruções,
Me parece que 4 dias foi adotado como um parâmetro. 4 dias. 4 dias, não, perdão, 4 meses. Senhor presidente, se o relator não tem informação de quanto dia atrás, senão eu solicito visto só para ver, porque acho que a gente tem que também estabelecer um critério. 4 meses, muita coisa acontece, né? Acho que esse critério precisa ser... Senhor presidente. Continua a discussão. Há um pedido de vista. Sim, mas até para que haja uma melhor reflexão sobre o tema. Com a palavra, eu gostaria apenas de pontuar 2 coisas. A primeira é que o artigo 85 da Lei Complementar 113 estabelece claramente que há a possibilidade de aplicação da multa em todo e qualquer processo administrativo de competência dessa Corte. Portanto, não exclui os atos de admissão de pessoal. Mas, por outro lado, também a observância ao regimento interno, no artigo 355, parágrafo 2º, para que se aplique a multa, eu tenho que oferecer o contraditório. Então, apenas esse detalhe. Me parece que cabível a multa, não vejo por que afastar a aplicação de multa pelos simples fatos de tratar-se de um processo de registro de aposentadoria de pensão, mas para aplicar-no é necessário oferecer o contraditório ao gestor. Apenas esta ressalva, que peço que Vossas Excelências reflitam no período de vista dos autos. Continua a discussão. Com a palavra, conselheiro Fernando. Inclusive, esse assunto foi discutido, inclusive, hoje, que se o conselheiro relator tivesse outros processos de multa, como é que ficariam a questão dos contraditórios, né? Então, a gente está refletindo isso no gabinete, né, porque cada um processo tem e o outro não tem, né? Se seria melhor aplicar a multa aqui, abrir a tomada de conta extraordinária para aplicar a multa, para não prejudicar o interessado em relação ao seu registro. Então, vou solicitar visto para refletir sobre o procedimento, nesse e em outros processos que eventualmente tem aplicação de multa, até porque a gente não corra também ilegalidade procedimental, né? De eu determinar a aplicação de multa sem o contraditório. Não havendo oposição, Não. concedido o visto. Senhor presidente, eu não me oponho, eu apenas gostaria, então, já que vamos refletir, eu gostaria de refletir em conjunto. A Constituição Federal diz que cabe ao tribunal a aplicação de sanção, inclusive de multas, em caso de irregularidade de contas e ilegalidade de despesas. Eu não consigo ver, me perdoem a dificuldade, a minha limitada capacidade cognitiva, em ver que num ato de inativação haja irregularidade de contas ou ilegalidade de despesa, em que pese o artigo 85 da nossa lei orgânica permitir, a lei orgânica não se sobrepõe à Constituição, mas de qualquer forma também entendo relevante a questão levantada pelo conselheiro Fernando quanto à oferta de contraditório em relação à multa. Mas nada opõe ao pedido de O processo encontra-se em vista, então. Vista concedida ao conselheiro Fernando. Vossa Excelência continua com a palavra. O processo seguinte, 2850-2112, muda o município. A interessada é a senhora Darlene Cesária Bortolotto Pablos Rodrigues. Os pareceres são pela legalidade de registro. E a DICAP sugere que não seja aplicada a multa, tendo em vista que considera irrelevante o atraso de 30 dias. Está em discussão. 30 passos. Em votação, aprovada. De acordo, senhor presidente, com aquele anterior, que eu continuo como relator e o fundamento vencedor do conselheiro Fernando. Okay. Agora o protocolo 28774112, o município de Andirá, a interessada senhora Maria de Lourdes Moraes Farinha. Os pareceres são pela legalidade de registro. A procuradora do Ministério Público faz considerações acerca da proporcionalidade, que o cálculo estaria equivocado em questão de menor que R$10, mas ambos são menores do que o salário mínimo, então não seria relevante para atrasar o andamento do processo, tendo em vista o princípio da economicidade processual. E a unidade técnica opina pela aplicação da multa
pelo atraso de 5 anos no envio do... 5 anos no processo. É um município, o município de Andirá, mas são 5 anos de atraso. Eu continuo defendendo meu ponto de vista de que não até nesse aqui, senhor presidente, eu até entendo que seria cabível a abertura de uma tomada de contas a fim de que fosse apurada se houve, se isso é... Mas a própria DICAP faz constar na sua instrução que o histórico de ocorrências da entidade não aponta fato relevante para a análise do processo, ou seja, foi algo excepcional, de acordo com o que consta dos autos. Então, não havendo oposição, vista ao conselheiro Fernando. Processo 29301612, Instituto de Previdência de Servidores Públicos da Lapa, interessado a senhora Rosilde Maidelville, a unidade técnica, pela não aplicação da multa, por considerar irrelevante o atraso de 30 dias. Irrelevante o atraso de 30 dias. Está em discussão e votação aprovada. Eu continuo como relator. Continua com o fundamento do conselheiro Fernando. Dando sequência, então, senhor presidente, pelo processo pela legalidade de registro. 29325312, Ivone Fátima Raimundo, 300833312, Jairo Assis Pontes, 38964112, Célia Basso Pereira Leite. Todos pela legalidade de registro, senhor presidente. Em discussão. Em votação, aprovados. No processo 40644912, município de Araucária, interessada Cláudia Terezinha Cuxene Pantoja, a Dijur não aplica multa por entender irrelevante o atraso de 30 dias. Então, de acordo com... Eu fico como relator, mas o voto vencedor é do conselheiro Fernando, se não houver oposição. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Processo pela legalidade de registro, os processos seguintes, senhor presidente. 671322012, Luzia Bernardo Seleguin, 7355912, Francisco Svierzoski da Cruz, 83217012, Neuci Lima de Paula. Todos pela legalidade de registro. Em discussão. Em votação. Aprovados. Protocolo 96444713, Paraná Previdência, interessado Nivaldo Luiz do Nascimento, pela legalidade de registro, e em ambos os pareceres há a proposta de aplicação de multa pelo atraso de 195 dias. Está em discussão, a pedido de vista do nobre conselheiro Fernando, não havendo oposição. Vistos. Vista concedida. Pela legalidade de registro do protocolo 140817/13 de Lúcia Muziel. Está em discussão, em votação, aprovado. Processo 152.351.13, município Almirante Tamandaré, interessado Harley Clóvis Estoqueiro Filho, pela legalidade de registro, e a DICAP manifesta-se pela não aplicação da multa, tendo em vista considerar irrelevante o atraso de 87 dias. Na pedido de vista do novo conselheiro Fernando, não havendo oposição, vista concedida. Pela legalidade de registro, os seguintes protocolos: 20437813, Clarice Garcia Pagotti, 239.77513, Zenir Rocha Batista, pela legalidade de registro, senhor presidente. Em discussão, em votação, aprovado. Protocolo 271.65213, do Paraná Previdência, interessado João Pereira Tosta, pela legalidade de registro, e a DICAP pela aplicação da multa, tendo em vista os 272 dias de atraso. Vistos. Da mesma forma, está em discussão, a pedido de vista, não havendo oposição, vista concedida ao conselheiro Fernando. O processo seguinte, 2859.8013, também do Paraná Previdência, de Valdecir Correia Gonçalves,
legalidade de registro com aplicação da multa por atraso de 210 dias. Em discussão, há um pedido de vista do novo conselheiro Fernando. Não havendo oposição, vista concedida. O protocolo seguinte, 294-687-13, pela legalidade de registro, com a aplicação, dessa vez são duas multas, uma pelo atraso do 87.2A de 210 dias e do 87.3F pela ausência do valor dos proventos no ato da inativação. Está em discussão, há um pedido de vista. Mas há o pedido de vista. Não havendo oposição, vista concedida ao conselheiro Fernando. Passo aos processos de pensão. Pela legalidade de registro, os seguintes protocolos: 37028797, Esmeralda Pergentino de Aquino Paula, 619522210, de Bruna Francisco Ramos e Clarice Florência Ramos, 41795111, de Eric Patrick Ferreira, 6757311, de Eliane Velque Lopes Pereira, 944911, Terezinha da Rosa, 28461311, de Maria Aparecida Guimarães, 36403011, Maria Dilce Ribeiro Prodóximo, 37310111, Maria Lídia da Silva, 38465011, Azemira Fernandes de Jesus Carvalho, 41631511, Terezinha Elisário Lopes, 42781311, Lenoil Hildo Romani, 43439911, Deleuza Mirtes de Lara César, 64698111, Rosiane Pauti, 68084511, Eliane Orhome Martins, 1295112, Diogo Roger Trozinski, 2315512, Armando Paniche, 2388012, Zirza de Souza Soares, 366812, Terezinha Matias Ramos, 37055912, Moacir Garcia Rosa, 286466612, Nilceia Maria Vendes, 32914912, Otávio Henrique Tonczak Paulichei, Rosicler Sueli Paulichei, 38622712, Jucinéia de Moura Jorge Arruda e Márcio Vinícius Arruda, 52329112, Amélia Pirog Romanovski, 53865512, Jacó Osvaldo Ferrarini, 54674712, Joaquim Lima Palmeiro, 55454512, Geni da Silva Oliveira, 63126412, Laura da Silva, 813869, perdão, senhor presidente, todos esses pela legalidade de registro. Está em discussão, em votação, aprovados. O protocolo seguinte, 81386912, de Dilva Salles Barbosa Bittar, pela legalidade de registro, sendo que a Dijura propõe a aplicação da multa por atraso de 244 dias. Está em discussão. Vistas. Pedido de vista do nobre conselheiro Fernando, não havendo oposição, vista concedida. Pela legalidade de registro, os seguintes protocolos: 27631, perdão, o seguinte protocolo, 2763113, de Rosi Terezinha Dias. Está em discussão, em votação, aprovado. Protocolo seguinte, 92026313, da Paraná Previdência, de Doracília Capucci Silva, pela legalidade de registro, com proposta de aplicação da multa pelo atraso de 211 dias. Está em discussão, ao pedido de vista do nobre conselheiro Fernando, não havendo oposição, vista concedida. Protocolo 1453513, pela legalidade de registro, interesse de João Rodrigues, Fundo de Aposentadorias e Pensões do município de Autônia, e ainda a proposta de aplicação de multa pelo atraso de 90 dias. Está em discussão, ao pedido de vista do nobre conselheiro Fernando, não havendo oposição, vista concedida. Pela legalidade de registro do protocolo 288407313, de Marco Antônio Lourenço Correia. Está em discussão, em votação, aprovado. Protocolo seguinte, 294822213, pela legalidade de registro, mas há uma proposta de aplicação de multa pelo atraso de 199 dias.
Está em discussão, ao pedido de vista, não havendo oposição, vista concedida ao nobre conselheiro Fernando. Pela legalidade e registro dos seguintes protocolos: revisão de provento 5690712 de Maurílio de Paula Fernandes, 61886112 Josadark Rita Piedade Peretiático, 645211412 Francisco de Assis Antunes, 70589612 de Marta de Souza, e da revisão de pensão 57690512 de Marilda Isabel Lourenço de Lima. Está em discussão. Em votação, aprovado. E o último processo, senhor presidente, 61259612, eu solicito a retirada de pauta, haja visto que estão faltando o nome de 4 beneficiários do ato. Está retirado. A pauta está atendida, obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Deixo livre a palavra. Convoco para o dia 30 de julho de 2013, terça-feira, a 27ª sessão ordinária dessa primeira Câmara, às 14 horas, horário regimental. Levanta-se a sessão.